uma representação da Porta do Céu, gente. Porta estreita. Oi, gente. Estamos em Alcobaça, Mosteiro de Alcobaça. Viemos conhecer de fato o mosteiro. Que das outras vezes nós tínhamos ido apenas na igreja. Então hoje a gente veio conhecer de fato o mosteiro. Minha voz tá horrível, mas é isso. Esta cozinha é de 1752. Os dormitórios. Gente, imagina quem morava aqui. Uau! O Mosteiro de Alcobaça, ele foi o primeiro grande edifício gótico de Portugal e hoje ele é considerado um patrimônio mundial da Unesco, na verdade desde 1989. E dá para acreditar que esse lugar tem quase 900 anos de história. Foi fundado por Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. No mosteiro tem os túmulos de Dom Pedro I e Inês de Castro, um dos casais mais famosos e trágicos da história portuguesa. Eles estão posicionados frente a frente para que, segundo a lenda, eles se encontrem novamente no dia da ressurreição. O mosteiro foi habitado por monges durante muitos anos e eles tiveram uma grande influência, na cultura aqui da região. E essa igreja do Mosteiro de Alcobaça, ela é considerada uma das maiores da Europa e ela tem um estilo gótico. Gente, vai abrir uma Action aqui em Porto de Mós. Tô muito feliz e animada, não me joga de abrir. A Action é uma loja bem famosa em toda a Europa e aqui em Portugal ela não tem lá muitas lojas e não tem loja perto de nós, E aí tô bem feliz que vai abrir agora aqui em Porto de Mós, em Leiria. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Já fazem alguns dias que nós fomos lá no Mosteiro de Alcobaça. Gente, aquele dia minha garganta estava mesmo muito ruim, eu nem consegui gravar falando muito. Eu tava gripada ainda, enfim. Mas nós gostamos muito de conhecer, foi mesmo um rolê muito gostoso. Eu deixei narrado pra vocês depois com áudio por cima, porque mesmo não dava pra eu gravar aquele dia. Mas é um rolê assim que eu super recomendo que vocês façam quando vocês vierem pra cá, ou se você mora em Portugal. Vale muito a pena conhecer essa região aqui, Aljubarrota, sabe? Batalha, Porto de Mós, Alcobaça. É um rolezinho assim muito gostosinho que dá pra você ir passando de cidade em cidade, conhecendo um pouquinho de toda essa história da batalha de Aljubarrota, conhecer um pouquinho mais da história, de Portugal. E eu particularmente amo esses rolês culturais assim, em que eu conheço mais da história, do país que eu escolhi viver. Então pronto. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouco delicado, que é o desmame do meu bebê, gente. Mais uma etapa da minha maternidade concluída, que foi a amamentação. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como foi esse processo. Eu escolhi fazer um desmame gentil e respeitoso. Vou compartilhar um pouquinho do processo, dos meus desafios e pronto. Então, bora conversar um pouquinho. Tá assim, um clima meio nublado, entra nuvem, sai nuvem, então às vezes tem variações de luz. Mas enfim, decidi fazer o desmame do meu bebê. Ele com 1 ano e 2 meses. Foi quando eu vi que ele já estaria pronto para esse momento e eu também, porque a questão do desmame não é só em relação ao bebê, é em relação a gente também. Nós mães temos que estar prontas para esse momento, porque de certa forma a gente vai quebrar um vínculo que a gente tem ali com o nosso bebê e criar novos vínculos, Então nós também temos que estar preparadas.
E naquele momento eu estava muito bem com a minha amamentação. Para quem assistiu o meu relato de amamentação, que já tem um vídeo aqui no canal, eu conto do começo, como foi difícil, como foi desafiador, né? Eu tive dificuldade em amamentação, eu tive mastite, então eu conto tudo isso lá no meu relato de amamentação. Mas nesse momento, gente, a minha amamentação estava assim, maravilhosa. Tava tudo fluindo muito bem. Mas o meu bebê ia começar na creche, né? E já começou, já contei aqui, ele já começou na creche. E eu queria que nesse momento de ir pra creche ele também fizesse o desmame. Porque ele sempre mamava antes de dormir. E eu não queria, né, que ele continuasse tendo essa associação de sono a mamar. Até para facilitar a vidinha dele na creche e também para facilitar agora a nossa vida, que ele, querendo ou não, já tá crescendo, né? A amamentação já não é o alimento principal dele nessa fase da vida. E ele está muito saudável, muito bem, então eu falei, acho que estamos prontos. Pra quem também já assistiu o meu relato de amamentação, sabe que eu nunca fiz livre demanda. Se fala tanto de livre demanda, mas isso não foi uma escolha que eu fiz, tá? Eu optei por não fazer livre demanda, então o meu filho tinha tempo pra mamar. Isso não significa que era um horário fixo que ele mamava, tá? Geralmente era a cada 3 horas, depois que ele começou a comer, né, aumentou um pouco mais o tempo, então ele passou a mamar só 3 vezes ao dia, era quando acordava, antes da soneca e antes de dormir à noite. E aí estava, então, depois ele mamando 2 vezes por dia, que era só antes de dormir a soneca e antes de dormir à noite. Então ele já nem mamava tanto de manhã, quando ele acordava, não era todos os dias que ele mamava. Ele acordava, já oferecia o pequeno almoço e pronto. Ele estava comendo muito bem e aí eu decidi que iria começar a fazer o desmame gentil. Como ele não era livre demanda, ele tinha tempo certo para mamar. No começo eram 10 minutos, depois passou para 8 minutos, porque ao contrário do que as pessoas pensam, eu sempre deixei claro que eu não amamentava por livre demanda. E eu falava, ele só mamava 10 minutos. E tinha pessoas que falavam, mas isso é porque ele é pequenininho, daqui a pouco você vai ver, ele vai aumentar, vai querer 20 minutos. E não, ao contrário disso, ele foi reduzindo. Porque conforme o bebê vai crescendo, ele vai ganhando mais experiência em mamar, ele ganha ali mais agilidade, então ele consegue sugar mais rápido e mais eficaz, né? Então, diminuiu o tempo, porque ele foi ganhando essa agilidade. Então, pronto, ele mamava 10 minutos, depois passou para 8 minutos, depois para 7. E aí, tinha vezes que ele mesmo, tipo assim, mamava 5 minutos e largava. Isso também para mim foi um start de que eu poderia começar o desmame. Comecei, então, a reduzir o tempo. Essa forma gentil e respeitosa, ela vai reduzindo aos poucos o tempo do bebê mamando. Porque, assim, não é uma coisa que para de uma hora para outra, sabe? Eu acho que gera menos sofrimento no bebê do que de uma hora para outra você falar, olha, hoje não tem mais mamar, acabou o mamar, sabe? Eu sei que tem algumas mães que optam por isso, mas tá tudo bem, cada mãe sabe o melhor jeito de maternar e esse foi o jeito que eu achei melhor. Eu não achei legal cortar, assim, esse vínculo do dia pra noite. Acho que eu decidi gravar aqui os cachorros não atacaram. Espero que não esteja dando pra ouvir tão alto eles latindo. Comecei a reduzir, gente, o tempo de mamazinho dele. Então ele mamava 7 minutos, passei a dar mamar 6 minutos. Durante uma semana. Virava a semana, eu reduzia pra 5 minutos. Então ele mamava a semana 5 minutos. Aconteceu que nesse meio tempo a gente foi pro Brasil. E lá no Brasil eu senti a necessidade de não reduzir o tempo dele de mamar nesse período no Brasil. Por quê? Ele teve muita dificuldade de adaptação, né, no nosso período de férias. Ele chorou bastante no Brasil, estranhava o ambiente, estranhava as pessoas. Então eu senti que naquele momento eu precisava continuar amamentando ele normalmente, sabe? Porque seria uma dança pra ele que talvez não fosse tão legal. Porque a amamentação não é só o alimento, né? Tem a questão ali do bebê se sentir seguro, se sentir protegido, se sentir acolhido. No Brasil, eu optei por continuar dando mama pra ele normalmente, sem reduzir tempo, para que ele pudesse ter um aconchego ali. Quando voltamos para Portugal, voltei esse processo de começar a reduzir o tempo. Então, gente, assim, o desmame todo, vamos dizer que durou um mês e meio por aí. Voltei a reduzir para 4 minutos, depois para 3 minutinhos, e aí é que começou a ficar um pouco difícil, porque, como eu disse, ele tinha um pouco de associação do sono a mamar, né? Ele mamava e já dormia. Como eu deixei 3 minutos, ele começou a estranhar um pouco, então ele chorava
um pouco antes de dormir. Depois, para 2 minutos, pior ainda, ele chorava ainda mais. Então, esse processo foi essencial ter o meu marido do meu lado. Eu amamentava os 2 minutinhos, dava ele pro meu marido colocava ele no berço e ficava com ele ali no quarto, ensinando ele a dormir. Esse processo, pra mim, assim, foi essencial ter o meu marido do meu lado. Porque comigo, gente, o bebê só chorava, porque ele queria peito, ele queria continuar mamando. De 3 minutos, reduziu para 2 minutos, reduziu para 1 minuto. Desses 3 minutos, 2 minutos e 1 minuto, sempre ele chorava bastante. Então, assim, foi um pouco difícil. Eu confesso que de 2 minutos para 1 minuto, eu nem esperei uma semana virar. Tipo assim, ele tava mamando 2 minutos. Aí, uns 3 dias depois, eu já reduzi para 1 minuto, porque eu vi que não ia resultar tanto, porque ele tava chorando. Falei, então vamos ingressar aí, vamos. Quando eu comecei a dar mamar pra ele 1 minuto só, eu falei, vamos começar a dar mamadeira pra ele. Então eu dava 1 minuto de mamar, meu marido pegava ele e dava a mamadeira. Ele no começo, gente, tomou bem pouquinho mesmo. Tipo assim, 30 ml ele tomava. Às vezes nem isso. Mas aí a gente começou a inserir aos pouquinhos também a mamadeira. Eu dava o peito e dava a mamadeira. Então ele foi começando a pegar a mamadeira. E aí chegou o dia de fato de que eu não ia mais amamentar e eu falei pra ele, lembra que a mamãe falou que tava acabando o mamazinho? Pois é, o mamazinho acabou. Também é importante a gente conversar com o bebê, né? Quando o meu bebê tava mamando 1 minutinho, eu falava com ele, eu falava, Josh, olha, hoje você só vai mamar 1 minutinho, tá bom? O mamazinho tá acabando, então hoje é só 1 minuto. E assim foi alguns dias, e aí depois, no dia que de fato eu parei de amamentar, foi um domingo, eu falei pra ele, Josh, hoje não tem mamazinho. Lembra que a mamãe falou que tava acabando? Então, hoje acabou. Hoje não tem mamazinho. Meu marido pegou a mamadeira. Meu marido deixou ele no quarto, ficou com ele, né? E eu fiquei fora do quarto, porque, né, comigo ele chorava. E aí meu marido então deu a mamadeira e fez ele dormir. Esses primeiros dias de desmame foram bem difíceis, bem desafiadores, porque ele chorava muito, demorava muito pra dormir. Tipo assim, meu marido chegou a ficar com ele assim 1 hora no quarto, sabe? 40 minutos no quarto, até ele de fato pegar no sono. Ele então começou a dormir, né, certinho, bonitinho, sozinho. Começou também a mamar mais na mamadeira, né? De 30 ml passou para 60, de 60 eu coloquei 90. Às vezes ele deixava um pouco, mas ok, eu fui aumentando. Atualmente ele tá tomando 180 ml de leite antes de dormir. Perguntam se teve recaídas. Teve, gente, porque teve um dia que eu parei de amamentar, mas assim, uns 2 dias depois meu marido ia trabalhar à noite. E aí, quem ia ter que fazer ele dormir seria eu. E aí foi uma difícil missão fazer essa criança dormir sem mamar. Eu não consegui. Ele ficou chorando durante 1 hora, assim. E eu já não sabia mais o que fazer. E eu falei, quer saber de uma coisa? Tome mamar. Eu dei mamar pra ele. Eu voltei atrás e eu ofereci mamar pra ele. Tive esse dia de recaída e, gente, não adiantou de nada, tá? Porque ele tava estressado, enfim, eu dei mamar pra ele ali uns 2 minutos, não sei. E assim, ele continuou estressado, não parava de chorar. Porque ele tava exausto, né? Já tinha dado o horário dele dormir, ele não conseguia dormir, então ele tava assim, exausto, aquele momento difícil que o bebê só chora porque ele tá exausto, sabe? E aí, gente, eu não sabia mais o que fazer. Geralmente eu deixo a casa, né, toda com a luz baixa, o quarto escuro. E aí eu já fiquei assim. E aí eu já saí acendendo as luzes, falei, quer brincar? Não vai brincar. Porque, gente, nesse momento eu de fato perdi a linha. Porque assim, eu já não aguentava mais ouvir 1 hora e pouco de choro. E tipo, nada que eu fizesse fazia ele parar de chorar, né? Nem dando mamar. Então, eu acendi a luz, deixei ele no tapete, óbvio que ele ficou chorando. E aí eu peguei e liguei pra minha irmã, minha salvação. A minha irmã muitas vezes foi minha salvação na minha maternidade. Eu liguei pra ela e ela foi conversando comigo, conversando com o bebê. Ele parou de chorar. Ficou, às vezes, resmungando, mas ficou quietinho, esfregando o olhinho, sabe? Morrendo de sono. Aí daqui a pouco ele começou a bocejar e tava assim, ó, com os olhinhos. Aí minha irmã falou, Emily, acho que agora você já pode tentar fazer ele dormir. E nisso, gente, foram assim, umas 3 horas, tá? Ele foi dormir nesse dia, já era mais de 10 horas da noite. E, tipo, geralmente ele dorme 8 horas no máximo. Eu peguei ele no colo de novo, baixei as luzes, fui pro quarto com ele no colo. E nesse dia ele dormiu no meu colo e eu passei ele pro berço depois. Foi assim,
E aí depois, né, meu marido trabalhou essa semana toda, à noite. E aí nos outros dias eu fiz ele dormir no meu colo, gente, porque era o único jeito. Ele chegou, tipo assim, meia hora, eu fazia ele dormir no meu colo, mas eu não dava mais mamar. Eu dava uma mamadeira no meu colo, ficava com ele no meu colo, colocava a cançãozinha de ninar, né? E aí ele dormia, eu colocava ele no berço. Durante essa semana teve apenas um dia que eu consegui colocar ele no berço e ele dormir no berço. Os outros dias eu tive que fazer ele dormir no meu colo. Mas eu falei, ok, é a primeira semana, né, que eu tô fazendo ele dormir sem ficar dando mamar. E foi isso. Então a primeira semana que eu tive que fazer ele dormir foi bem desafiadora. Mas depois meu marido voltou a ficar em casa durante a noite e voltamos, né? O meu marido fazendo ele dormir, dando uma madeira, fazendo ele dormir. E aí começou a fluir super bem, gente, porque aí ele começou a entender que ele não precisava, né, mais de mim pra dormir, ele conseguia dormir sozinho. Tipo, ele ficava meia hora acordado, depois 20 minutinhos acordado, sabe? Tipo, depois de mamar, ele não conseguia ainda dormir imediatamente. E depois ele começou a dormir mais rápido. Essa semana, por um acaso, meu marido tá trabalhando de noite de novo. E sou eu que estou fazendo ele dormir. E essa semana, assim, tá uma bênção. Porque agora ele já sabe dormir sozinho. Ele aprendeu. Então, essa semana tá bem tranquila. Agora ele já está adaptado, né? Ele dorme mais rápido. Essa semana foi tão boa assim, sabe? Não passar por aquele estresse, porque a gente também fica estressado. Porque, imagina, você sabe que seu filho quer aquilo que você pode oferecer pra ele, só que naquele momento você não pode oferecer. Então, pra gente também é muito difícil. Eu chorei, gente. Eu chorei os primeiros dias eu chorei, tá? Porque eu ouvi ele chorar no quarto e eu chorava na sala. Porque eu falava, caramba, eu tenho o que ele quer, sabe? Eu tenho o que ele precisa. Nos primeiros dias, pra mim, também foi bem difícil essa questão emocional, mas eu sabia que seria o melhor pra ele e também seria o melhor pra mim. O meu leite, como eu fui fazendo essa forma gentil e respeitosa, o meu próprio corpo também foi entendendo que, né, meu bebê tava mamando menos, então meu corpo foi produzindo cada vez menos leite e eu não precisei sequer tomar remédio para secar leite, tá? Como meu bebê já tava mamando bem pouquinho, enfim, gente, o corpo é muito inteligente, o nosso corpo, assim, é maravilhoso e meu corpo foi entendendo que era hora também. Eu nem tive sequer muita vazação de leite, sabe? Foi bem pouco mesmo. Nos 2 primeiros dias eu lembro que meu seio ficou um pouco dolorido, mas não vazava também muito porque também já não tinha tanto leite produzindo. Vez ou outra só que vazava assim, literalmente uma gota, tipo, só ele falando, oi, ainda tem vida aqui. Mas pronto, a vez ou outra tinha uma gotinha de leite, mas não tive problemas assim. Graças a Deus, nosso corpo é muito perfeito e parou de produzir leite sem eu tomar remédio. E tinha a questão, né, de que era novo para ele estar na creche, então ele chegava e ele, nos primeiros dias, né, que eu parei de amamentar, ele chegava e queria ficar erguendo minha blusa. Eu falava, Josh, não tem mais mamar. Conversava com ele. Mas, assim, foi uns 3 dias que ele chegava e tentava erguer minha blusa, assim, em alguns momentos do dia. Mas, principalmente, quando ele chegava da creche. A minha alternativa, gente, é acolher a criança da carinho. Então, eu abraçava, fazia carinho, conversava com ele, ficava bem juntinho. E falando pra ele que não tinha mais mamar. E depois de uns 3 dias, gente, ele simplesmente esqueceu. A vida dele seguiu, a minha vida seguiu. E ele não ergueu mais a minha blusa, não queria ficar, sabe, tipo, tem mamar aí. Então, foi isso. E pra mim, gente, desmame respeitoso é isso, sabe? É você deixar as coisas fluírem, não forçar, sabe? Não tem uma forçação, assim, é uma forma mais natural de ter esse processo, como eu disse, tanto pro bebê quanto pra gente. É um processo em que a gente precisa, assim, de muita dedicação, de oferecer ainda mais carinho, ainda mais amor pro bebê, para que esse processo seja mais leve, sabe? Como eu disse, teve dias muito difíceis, teve dias que eu chorei, teve dias que meu bebê chorou muito, mas no geral foi um processo respeitoso, tanto com ele, quanto comigo, quanto com o meu corpo. Cada mãe tem o seu tempo
para desmamar, cada bebê tem o seu tempo para desmamar. Eu tô contando a minha experiência, como foi para mim, porque eu sei que tem outras mamães que também podem passar por esse processo, né, agora nos próximos meses, porque tem várias mamães que me seguem aqui que os nossos bebês têm quase tudo a mesma faixa etária. Contando a minha experiência, como foi para mim, pode ser que sirva para alguma de vocês como uma inspiração, como uma ajuda, porque eu gosto de trazer as minhas experiências aqui para vocês exatamente como uma amiga, sabe? Então compartilho as minhas experiências para vocês como se nós fôssemos amigas, e nós somos. E é isso, é entender o seu bebê, ver se ele dá sinais. Se você tá passando por esse momento, lembre-se que com constância, carinho e muita paciência, esse momento vai ser mais leve e logo tudo se encaixa.